O Bolsonaro pode sair de várias formas, tá? O Bolsonaro pode sair através de um processo de impeachment. Ele tem, para o Bolsonaro sair através de um processo de impeachment, tem um trâmite muito desgastante que é, primeiro ponto, alguém com legitimidade, né? Se bem que o processo de impeachment qualquer um pode pedir, não tem que ter legitimidade não, mas enfim, o processo de impeachment tem que ser aceito pelo presidente do Congresso, o que não é muito difícil, porque hoje muita gente no Congresso já está querendo dar sequência no processo de impeachment, mas o presidente ele vai avaliar se aquele processo tem possibilidade de prosperar. É de acordo com o texto que está escrito? Não. O presidente avalia se o Congresso quer o Bolsonaro fora. Como que o Congresso avalia se vale ou não vale a pena o Bolsonaro sair? De acordo com o tanto de dinheiro que o Bolsonaro está dividindo entre os congressistas. Então é mais ou menos assim. Se o Bolsonaro estiver dividindo o dinheiro através de emendas parlamentares para os deputados e senadores, pode chegar lá um documento que mostra que o Bolsonaro cometeu todos os crimes normais e de responsabilidade da humanidade. Bolsonaro pode ter documento lá mostrando que o Bolsonaro desviou os 500 bilhões que os eleitores do Bolsonaro tanto falam. Pode ter documento mostrando que o Bolsonaro matou pessoalmente o cacique da tribo. Lá pode ter qualquer coisa, não interessa. O Congresso só vai deixar o Bolsonaro cair se o Bolsonaro não estiver dividindo dinheiro suficiente. Então, quando o Congresso, como que o Congresso vai julgar a saída do Bolsonaro? Primeira coisa que o Congresso vai fazer, quem que vai ser o próximo? O Mourão. Então o Congresso vai negociar com o Mourão. O Congresso vai virar para o Mourão e falar com o Mourão da seguinte forma: o que você vai dar para nós? Parece idiota isso, mas não é não. O Congresso já se aproximou do Mourão várias vezes para perguntar exatamente, olha, com o Bolsonaro nós temos isso, isso, isso e isso. E o que você tem para oferecer para a gente? Se o Mourão tiver mais para oferecer para o Congresso que o Bolsonaro, o processo começa. Então, é o crime de responsabilidade? Não. Tem nada a ver com crime de responsabilidade. Não interessam os crimes que o Bolsonaro cometeu. O que interessa é a probabilidade dos deputados e senadores ganharem mais dinheiro depois que o Bolsonaro cair. O negócio que manda é só o dinheiro. Então, pronto. Se o Congresso fechar com o Mourão uma possibilidade deles ganharem mais grana com o Mourão do que o Bolsonaro, aí o processo começa. Aí o processo é aceito. E o processo segue. A qual processo? Não interessa. Bolsonaro pode sofrer um impeachment por ter feito uma foto com a faixa presidencial. Se eles quiserem, eles tiram o Bolsonaro da presidência por isso. Porque o processo é político. Eles não tiraram a Dilma por causa das pedaladas fiscais, que até hoje o povo não sabe o que é. Então, enfim, se eles quiserem tirar o Bolsonaro, eles vão tirar o Bolsonaro por qualquer motivo. Inclusive, e de acordo com os princípios constitucionais, uma pessoa que fala tá ok não pode ser presidente da República. E aí, eu voto pela minha mãe, pela minha avó, que o tá ok é uma coisa errada. E aí vai e tira o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala tá ok. O negócio é só a grana, só a grana. O que interessa é, o Congresso vai ganhar mais dinheiro com o Mourão? Se o Congresso fecha com o Mourão para ganhar mais dinheiro, o processo começa a andar. No andamento do processo, eles vão fazer uma contraproposta para o Bolsonaro. Olha que picaretagem. É mais ou menos assim, o processo começa a partir do momento que o Mourão faz uma proposta maior do que o que o Bolsonaro tem hoje. Então vamos supor que hoje o Bolsonaro está dividindo 40 milhões em emendas parlamentares, hoje. Aí o Mourão conversa lá com a articulação do impeachment e fala, eu ofereço 45. Aí o processo começa. Se o Mourão não cobrir a oferta, o processo nem começa. Vocês já repararam que fica lá engavetado, lá ficam engavetados vários processos de impeachment, crimes pesadíssimos, e mesmo assim estão lá os processos lá engavetados, não interessa. Se não tiver uma contraproposta do vice, o processo nem começa. Aí vamos imaginar que o vice cobre a proposta de emendas parlamentares, ora existente, do Bolsonaro. Então beleza, o vice fala, eu vou dar 45 milhões. Aí o processo começa. O processo começa para gerar angústia no Bolsonaro. E o processo começa a rolar. Nisso que o processo está rolando, marcam o julgamento do processo, e aí entra um detalhe bem pesado. O Bolsonaro tem que dar dinheiro
para as emissoras de televisão, para elas não ficarem bombando o caso do processo, e o Bolsonaro tem que cobrir a oferta do Mourão. Então, se o Mourão ofereceu 45 milhões em emendas parlamentares, o Bolsonaro tem que oferecer mais, por exemplo, 50 milhões. Mas não é só isso, porque aí já envolveu a imprensa também. E agora, com o processo de impeachment em andamento, o Bolsonaro tem que cobrir a oferta das emendas parlamentares e ele tem que soltar dinheiro na imprensa, porque senão a imprensa faz o que fez com a Dilma, né? Transmissão no domingo, para todo mundo ver. Se o Bolsonaro não conseguir cobrir a contraproposta, aí beleza, o Bolsonaro cai. Né? E quando o Bolsonaro cai na Câmara, quando chega lá no Senado é muito difícil, porque lá fica bem mais caro. Lá ele vai ter que triplicar a proposta, porque lá o desgaste já aconteceu todo. Mas enfim, o que vai acontecer nesse momento? O Bolsonaro ele pode começar a balançar, não necessariamente por causa desse trâmite do processo de impeachment que eu estou falando com vocês. O Bolsonaro começa a balançar nesse momento por outro motivo, né, que é necessariamente o fato de que a Vaza Jato começa a espirrar em gente importante.